A seguir, Hora da Notícia. Nossa equipe acompanhou o debate dos candidatos ao governo do estado. Foi promovido pelo Fórum dos Coredes ontem em Porto Alegre. O patrimônio dos candidatos locais é o assunto do quadro Fatos Políticos de hoje. O projeto da Câmara de Vereadores de Passo Fundo para ajustar o funcionamento de açougues e estabelecimentos que vendem carne. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio é um dos autores do projeto, o vereador Fernando Rigon. Apenas 0,9% das pessoas com deficiência trabalham com carteira assinada no Brasil. Na série de reportagens sobre as pessoas com deficiência, hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. E ainda vamos mostrar que esta é a edição da inclusão no Festival Internacional de Folclore. Hoje é quinta-feira, é 23 de agosto, é Hora da Notícia. Em um ano de eleições, o debate sobre o futuro do Estado sempre fica mais evidente. E para saber o que os candidatos a governador do Estado pensam sobre o assunto, o Fórum dos Coredes organizou um debate ontem na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. O que eles disseram, você confere agora. O debate ficou em torno do desenvolvimento social. 3 candidatos ao governo do estado compuseram a mesa, mediada pela professora da UPF e presidente do Fórum dos Coredes, Munir Awad. O candidato do PSDB, Eduardo Leite, disse que seu governo pretende trabalhar diretamente com os conselhos regionais de desenvolvimento. Além disso, também defendeu uma reforma na estrutura governamental do estado, o que pode incluir a privatização de algumas empresas públicas. E vejo o quanto que Coredes e associações de municípios trabalham muito próximos, e isso tem que ser estimulado. Inclusive, entendo que as associações de município podem se tornar, e essa é uma proposta nossa, nós queremos construir isso junto com a FAMURS, associações interfederativas, em que haja participação do Estado e assento na associação, para que nós possamos fazer repasse de recursos e contratação das consultorias técnicas que poderão nos ajudar a articular políticas de nível regional, por exemplo. Já o candidato do PDT, Jairo Jorge, disse que o desenvolvimento não passa apenas por questões econômicas, mas também sociais e culturais. Segundo ele, a desigualdade entre regiões deve ser combatida. Para isso, busca pelo fortalecimento dos Coredes, através da implantação de escritórios regionais que trabalhem efetivamente pelo desenvolvimento regional. No Rio Grande do Sul existe essa tradição, de matar as ideias. O Cored conseguiu sobreviver, os senhores e as senhoras conseguiram sobreviver. Nós temos aí um longo período de 91 até agora, então vamos valorizar o que existe, os senhores terão. Portanto, da minha parte, o reconhecimento, a valorização, o plano estratégico que vai nortear a ação em cada região. O candidato do PT, Miguel Rosseto, defendeu que o orçamento participativo não pode se restringir somente aos conselhos em datas específicas, como é o caso da consulta popular, por exemplo. Segundo ele, 100% do orçamento do Estado deve contar com a participação das regiões, um movimento que passa diretamente pelos comudes e coredes. Meu conceito de desenvolvimento é uma ideia de construção de um estatuto de direitos fundamentais. Desenvolvimento não é crescimento econômico, desenvolvimento é a garantia de direitos, de oportunidades e de qualidade de vida para todos numa sociedade. A ideia é que nós temos que buscar também referências e superação das grandes desigualdades regionais que nós temos. Lideranças de todos os conselhos municipais e regionais estiveram presentes no encontro. O Fórum está completando 27 anos. E 27 anos de um trabalho coletivo e que nós, no Rio Grande do Sul, mais uma vez, somos protagonistas. Não tem nenhum outro modelo no país que se assemelhe a esse trabalho que os conselhos vêm desenvolvendo, que envolve toda a sociedade civil organizada dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul.
Pela manhã, um painel discutiu o papel dos conselhos municipais no desenvolvimento regional. Para o prefeito de Garibaldi, Antônio Setolin, e também presidente da FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, é preciso ter uma mudança de pensamento a respeito dos COMUDs. Segundo ele, os conselhos são organizações que servem para auxiliar no desenvolvimento dos municípios e, por isso, devem ser encarados com mais seriedade pelas prefeituras e governo gaúcho. Carne moída só pode ser vendida se for preparada na hora. E a venda de bifes, empanados ou carnes temperadas não é de competência de açougues. Estas são apenas algumas das medidas proibidas por um decreto estadual que passa a valer no próximo ano. Essas restrições causaram apreensão nos comerciantes que alegam ter que fazer investimentos para se adaptar. Por isso, 2 vereadores de Passo Fundo apresentaram um projeto para uniformizar o funcionamento dos estabelecimentos que atuam com a manipulação de carnes. Bom, com a gente aqui no estúdio, um dos vereadores autores da proposta. Fernando Rigon, muito obrigada pela sua presença, para nos ajudar a entender que proposta é essa que a Câmara de Vereadores, né, que estes vereadores estão colocando. Mas antes disso, o que prevê esse decreto estadual, além desses 2 itens que eu acabei de citar aqui no início? O decreto estadual de 2016, ele prevê praticamente que não pode fazer mais nada. Não pode manipular carne, não pode temperar carne, que é uma das grandes questões. Hoje o gaúcho compra sua carne temperada, principalmente miúdos, né? E o decreto proíbe isso, proíbe a questão de assar a carne. Então ele é uma legislação mais rude e praticamente só os grandes estabelecimentos é que podem trabalhar com a questão da carne. O que pega aí, o que está complicando aí é o ambiente necessário para haver essa manipulação, que para o grande mercado é tranquilo, mas que para o pequeno talvez venha inviabilizar o negócio? Os supermercados, os grandes supermercados, eles têm condições de fazer uma sala apropriada, com uma temperatura apropriada, fazer a manipulação e identificar ele como um produto manipulado. Isso os pequenos açougues, os pequenos mercados não têm como fazer. Esse decreto, na avaliação de vocês, ele é considerado rígido demais? Ele é prejudicial, porque não aponta um combate ao abigeato, combate a quem manipula de forma indevida. Ele apenas proíbe sem apresentar soluções para combater esse problema. O que o projeto protocolado por vocês propõe? Primeiro, discutir realmente esse assunto. Como o governo do estado lançou um decreto, depois, através de uma portaria, prorrogou a implementação desse decreto. Para o ano que vem? Para o ano que vem, para junho do ano que vem, entendemos nós que seria necessário legislar no município. A gente sabe que é uma situação difícil, mas o município vai ter que legislar. Porque hoje o dono do açougue, do mercado, a legislação é muito complexa e muito duvidosa quanto ao que tem que se fazer para se adequar às normas. Vereador, mas o município pode regulamentar a partir de um decreto, de uma norma que vale para o estado inteiro? Passaria a valer, então, a partir do ano que vem? O município de Pelotas já implementou isso e nós, através desse projeto de Pelotas, nós vamos trazer para aqui. Discutir, alterar alguma coisa do projeto de Pelotas, mas o importante, como o estado está omisso, como o estado não regulamentou e não implementou no prazo, nós vamos colocar isso em votação. E o Estado, entendendo que o assunto é de competência dele, que tome as providências. Nesse interim, vai ter uma legislação própria do município assunto. Podemos assim dizer que os vereadores estão preocupados com a possível contaminação nessa manipulação. É preciso garantir isso para o consumidor. Nós não somos contra que haja uma fiscalização, nós não somos contra que se combata o abigeato, só que com a legislação que estamos hoje, nós estamos acabando com a manipulação, com o tempero dos produtos, né, da carne principalmente. Para isso, nós temos que ter uma legislação local, própria, que vai contemplar esse problema. Bom, só para acrescentar, o decreto diz que todos os produtos manipulados deverão ter, então, rótulo, como o vereador falou ali, contendo informações com o nome do produto, com data de fabricação, validade e também a lista de ingredientes. E uma outra informação que consta no decreto é que os estabelecimentos deverão oferecer um responsável capacitado que tenha curso de boas práticas de manipulação com carga horária igual ou superior
a 40 horas. Só para concluir, vereador, qual é o próximo passo? O que acontece a partir de agora na Câmara, a partir desta proposta? O projeto já vai estar tramitando nas comissões e a partir de que ela tramite nas comissões, ela irá à votação. A partir disso, vai para o Executivo para homologar ou não o projeto. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho. Thaís. Obrigada. De certa maneira, a gente segue aqui falando de política. O patrimônio dos candidatos locais é o assunto do quadro Fatos Políticos de hoje. Zumara. É claro, Thaís, que o nosso assunto continua sendo eleições 2018. E nós vamos falar de candidatos de Passo Fundo hoje. O município tem na disputa eleitoral deste ano 22 candidatos. São 11 concorrendo à Assembleia Legislativa, 8 candidatos disputam uma vaga de deputado federal, 2 candidatos ao Senado e uma candidata a vice-governadora. Juntos, até o momento, eles somam R$13.296.000 em patrimônio declarados à Justiça Eleitoral. 2 candidatos a deputado estadual ainda não disponibilizaram os bens, o que deve ocorrer nos próximos dias. Se pegarmos o patrimônio somente dos candidatos a deputado estadual por Passo Fundo, teremos um maior valor da soma total. Juntos, 9 dos 11 registrados somam R$9.860.000 em patrimônios declarados. Já os candidatos a deputado federal, que são 8, somam em patrimônio R$1.048.000. Os 2 candidatos ao Senado, Beto Albuquerque, pelo PSB, e Marli Schauli, pelo PSTU, têm um patrimônio declarado de R$2.098.000. Passo Fundo também tem um representante na disputa ao Piratini. É a professora Ana Clélia Schneider, candidata a vice-governadora na chapa do PSTU. Ela declarou um patrimônio de R$288.600 à Justiça Eleitoral. Na próxima semana, a gente volta com mais informações locais na eleição que será nacional. Obrigada, Zumara. Bom trabalho para você. E olha, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a inclusão no Festival Internacional de Folclore. Nós já voltamos. A UPF-TEC e o UPF-Parque promoveram mais um encontro sobre inovação. Foi na manhã de hoje, foi aberto ao público. O tema da palestra foi Marketing Digital, como utilizar o Google e as redes sociais para promover a sua marca. O palestrante foi o professor aqui da Faculdade de Artes e Comunicação, Ciro Guzatti. O palestrante é publicitário, mestre em administração e especialista em marketing. O encontro é mais uma edição do Meeting de Inovação e Workshop de um projeto de extensão que tem aqui na UPF, que é o Projeto de Extensão Produtiva e Inovação. A quinta-feira começou com tempo seco, mas nos próximos dias vem mais chuva e queda nas temperaturas. Olha só. A previsão do tempo para esta sexta é de céu encoberto em Passo Fundo e região, com possibilidade de chuva durante o dia. As temperaturas variam entre 14 e 19 graus. No sábado, o sol deve aparecer pela região e as temperaturas ficam entre 7 e 14 graus. Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Go Code Blocks em Passo Fundo. É um curso de graça para ensinar lógica de programação a jovens do ensino médio da rede pública. Inscrição e outras informações é só acessar o site que aparece aí na tela. As aulas começam no dia 4 de setembro. No Brasil, vivem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, de acordo com o IBGE. Isso representa 24% da população. Só que desses, apenas 0,9% trabalham com carteira assinada. E apesar da lei de cotas, a dificuldade para preencher as vagas no mercado de trabalho é grande.
Essa é apenas uma das funções desenvolvidas pelo Leonardo na empresa em que ele trabalha. Com 27 anos, é deficiente auditivo. Entrou aqui aos 21 e hoje é assistente de almoxarifado. Eu comecei assim, aprendendo a entregar material, aprendendo a receber e atender o pessoal. Conforme o tempo, eu fui crescendo, pegando bem o conhecimento. Hoje, dia a dia, eu atendo, recebo material, me sinto bem à vontade no setor. Por aqui, a rotina do Yassanã é um pouco diferente. A deficiência visual não interfere na rotina de trabalho deste auxiliar administrativo que está na empresa há 4 anos. Eu desenvolvo algumas atividades como cadernação de materiais para treinamentos. Auxilio abrindo os malotes que chegam das lojas com vários tipos de material. O Yassanã e o Leonardo entraram nas empresas através da Lei de Cotas. Criada em 1991, a legislação 8.213, além de garantir vagas de ensino, exige que toda empresa de grande porte com 100 ou mais colaboradores contrate pessoas com deficiência em 2 a 5% dos cargos oferecidos, prevendo multa para quem não cumprir. E na maioria das empresas, a dificuldade se repete. Falta gente para preencher as vagas. As empresas procuram muito a FGTACine e deixam muitas vagas, tentando cumprir essa lei de cotas. A procura é muito baixa, tanto que 87% das empresas não conseguem cumprir. E o Ministério do Trabalho, ultimamente, tem ido a essas empresas e tem gerado multas para que se faça ser cumprida uma lei que existe, né? A família tem uma tendência a superproteger e não lança essas pessoas no mercado de trabalho, né? Então isso gera a nós uma busca muito grande. Os espaços em que o Yassanã e o Leonardo trabalham têm acessibilidade, o que facilita o trabalho. As duas empresas têm processos seletivos diferentes, mas um dos pré-requisitos é igual: ter vontade de trabalhar. Vontade, somente vontade. Isso, na verdade, é para todos nós, né? A gente busca o comprometimento, estar alinhado com os valores da empresa. Todos os PCDs que trabalham conosco, que atuam conosco, eles têm isso, porque são muito bem recebidos, a gente se preocupa muito e a gente constatou, assim, de forma muito contente que isso nunca foi um problema e que não é um problema. Enquanto a lei exige que as vagas devem ser preenchidas, quem já está trabalhando aproveita para aprender e se capacitar. E não são só eles que saem ganhando. O programa de cotas, ele trouxe uma possibilidade para o mercado que até então, há alguns anos atrás, não existia, né? Então, as empresas elas têm uma importância fundamental dentro desse contexto, porque a gente está inserindo pessoas que possuem uma certa deficiência física, mas que, sendo incluídas de maneira correta, a gente consegue trabalhar e adequar espaços, né, e atender as necessidades da empresa de uma maneira muito tranquila. Tem muito crescimento que eu posso pegar maior conhecimento e continuar crescendo, cada vez aprendendo mais coisas. Muito importante mesmo, porque eu antes disso eu nunca tinha tido oportunidade, e aí quando cheguei aqui, comecei a estudar. Um tempo depois eu consegui procurar emprego e consegui aqui. É mais do que uma ação social, é mais do que uma obrigação, né? Isso faz parte de uma responsabilidade que a empresa tem com a sociedade, com a comunidade num todo e com a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Poder mostrar as minhas capacidades, um pouco da minha capacidade, e mostrar que, apesar das minhas dificuldades, da minha deficiência visual, eu consigo realizar algumas atividades que podem ser de extrema importância para a empresa e são de extrema importância para mim. Será que é possível uma pessoa cega ou surda assistir aos espetáculos do Festival Internacional de Folclore de Passo Fundo? A resposta você confere agora. O espetáculo acontece e a Ana Cristina percebe tudo, cada detalhe. Só a música ela não escuta e nem nada que as pessoas dizem ao redor. A Ana Cristina é surda, mas nem por isso deixou de aproveitar o festival. Há 2 anos atrás, eu vim aqui no festival, tenho interesse, eu gosto de culturas, principalmente de outros países, mas infelizmente não tinha acessibilidade, acredito que todos os surdos têm o direito de acessibilidade e o tradutor e intérprete para viabilizar isso. É que no canto do palco está a Fabiane, que traduz tudo que os apresentadores falam.
É a partir dela que as pessoas com deficiência auditiva conseguem entender o contexto dos grupos que se apresentam. As expressões, eles gostam quando os artistas usam mais expressões, né? As danças chamam muita atenção. Para nós é gratificante, né? Perceber que eles possam participar de todos os eventos, não só hoje do festival. Isso faz parte da cidadania de qualquer ser humano e isso faz parte também de um todo, né? Pensar em um todo, pensar não somente no nosso lugar onde a gente está, mas o outro ter essa sensibilidade também. Outro mediador é o Eduardo. É a partir dos olhos dele que as pessoas cegas ou com deficiência visual conseguem ver as cores e a emoção de quem sobe ao palco. Tudo que acontece que a gente consegue perceber por meio visual, essas pessoas não têm isso, então a gente faz com que eles consigam perceber isso e compreender todas as situações. Em meio aos hiatos de fala, a gente vai fazendo essa descrição. Para onde foi os personagens, o que está acontecendo, que roupas estão usando. O máximo de detalhes que a gente puder incluir nessa descrição para que eles consigam compreender e perceber, inclusive se emocionar como os demais que estão acompanhando o espetáculo. Tá frio aqui no Casarão da Cultura, mas não tem problema. Por aqui, todo mundo é muito bem-vindo. E quando eu digo bem-vindo, é bem-vindo mesmo, porque aqui não tem distinção. Não é à toa que nesse ano o festival ficou conhecido como o Festival da Inclusão. O grupo colombiano é tão marcante que não dá para esquecer. Vários dos integrantes têm síndrome de Down, mas não é só isso que torna eles diferentes. Quando sobem ao palco, viram os donos da noite. Até hoje, são os únicos a nível internacional que participam em festivais de folclore. A princípio parece que não tem relação nenhuma um festival de folclore com inclusão. Mas a proposta de um festival de folclore é exatamente isso, é trazer pessoas diferentes, com hábitos diferentes, culturas que não são iguais às nossas, para que as pessoas aprendam a conviver com quem é diferente. E a inclusão parte desse princípio, que nós temos que respeitar e aprender a conviver com pessoas que são diferentes de nós. Os tradutores em tempo real são novidade, mas o espaço dos cadeirantes não. O lugar segue reservado lá na frente do palco. Eles têm uma visão até melhor que de muitas pessoas, porque afinal eles merecem um tratamento especial nosso, porque eles vieram aqui curtir o nosso festival. As pessoas têm que aprender que o mundo é diferente, nem todo mundo é igual. E nós temos que aprender a respeitar e receber bem essas pessoas, porque afinal a diversidade é, na verdade, uma riqueza e não uma fraqueza. Olha, pode até parecer clichê, mas a música e a dança são universais e têm o poder de unir as pessoas. É isso que a gente está percebendo durante esta semana na PAI de Passo Fundo. A entidade recebeu uma visita do grupo da Colômbia. Eles chegam com a simpatia típica dos povos latinos. Fazem questão de cumprimentar a todos, com um sorriso no rosto e alegria no coração. Esse é o grupo Estímulo de Cali, da Colômbia. Eles seguem para o auditório da PAI de Passo Fundo. Lá, os usuários estão reunidos, eufóricos para a apresentação. Esse grupo, Estímulo de Cali, eu já acho fantástico o nome, né? Estímulo de Cali, ele vem a se apresentar, vem conhecer a PAI aqui de Passo Fundo, né? Que é uma das maiores da região, né? E ele vem se apresentar aos nossos usuários. Isso é uma coisa muito importante. Isso aqui mostra para toda uma sociedade de como eles são especiais, especiais para mais, especiais porque são bons, eles superam muitas coisas que nós às vezes não conseguimos superar. O grupo colombiano apresentou 2 músicas. Na primeira, resgatou as tradições e a cultura do país, com traços no repertório da região andina, Pacífico e costa do Atlântico. É um grupo que se destaca pelas cores, ritmo e outra característica bem peculiar. O grupo Estímulos de Cali, da Colômbia, conta com 26 integrantes, entre músicos, dançarinos e pessoas de apoio. É um grupo que se destaca por ter algumas pessoas com algum tipo de deficiência. O ponto alto do grupo foi uma apresentação para o Papa Francisco, quando o Papa esteve visitando a Colômbia. Foi um momento de muita emoção para o Papa e também para o grupo. A Aida estava lá. Foi em 2017. Foi algo espetacular. O Papa se emocionou bastante. Bastante, sim, muitíssimo. Vocês também? Nós também. Até me lembro que já vai fazer um ano. Foi em setembro, na Colômbia.
As cores, o ritmo, a alegria de quem está aqui como visitante contagiou os professores e usuários da APAE. O grupo da Colômbia tem 4 integrantes com síndrome de Down e outros com algum tipo de deficiência intelectual. Eles apresentaram também o ritmo da salsa, típico do Caribe. E depois dançaram junto com alguns integrantes da APAE. No ritmo da rancheira, Colômbia e Brasil mostraram que são países distantes, mas muito parecidos. Ver outros jovens de outras partes que também estão progredindo toca o meu coração. Já o grupo de dança da APAE mostrou 2 músicas, o Pezinho e o Caranguejo. Desenvolver essas habilidades que os alunos possuem, demonstrando um passo típico que caracteriza a Colômbia como danças caribenhas, né? E a gente demonstrar a salsa de uma maneira alegre, com leveza, engrandece os alunos e eles adoram esse ritmo. A Maria tem síndrome de Down, mostrou alegria e desenvoltura nos passos das danças. Para ela, esta foi uma experiência encantadora. A música me encantou, o teatro. E também a música, o teatro e a dança. Após as apresentações, os 2 grupos de dança, mais a equipe de professores e os usuários da APAE, participaram de um lanche para confraternizar esse encontro de culturas e muito aprendizado. Estou tão comovida que me puse a chorar. Muito bom. Essas foram as informações desta edição. E a gente termina o programa com um pouquinho da apresentação do grupo dos Estados Unidos e Canadá, que aconteceu no final da manhã aqui na UPF. E olha só uma curiosidade sobre esse grupo. Os ensaios são pela internet. Inclusive, alguns integrantes vieram a se conhecer pessoalmente só aqui em Passo Fundo. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!